Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 6 de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, felizmente, o mercado americano está aberto, né? E eu digo felizmente porque ontem, com o mercado americano fechado, nós tivemos um dia extremamente chato, um dia em que as coisas se mexeram muito lentamente. A gente teve aí uma abertura perto do 0 a 0, no meio do dia o mercado caiu, subiu, caiu de novo, subiu de novo e terminou bem perto do 0 a 0. Isso é efeito do mercado americano fechado, quando nós temos pouca liquidez, justamente porque, primeiro, a grande referência nossa, que é o mercado americano, está fechado, segundo, porque ficam fechadas também as nossas ADRs, e segundo, que ontem era um dia que, lá fechado, tem um dia de poucas notícias, e aqui no Brasil também, tendo em vista até que o presidente eleito agora, o presidente que era interino, agora é efetivo, está fora do Brasil, então você tem pouca coisa acontecendo. Eu acho que o que marcou ontem o dia foi exatamente a ação da Polícia Federal, falando aí e mostrando problemas em alguns fundos de pensão aqui no Brasil, e isso trouxe uma grande volatilidade para o mercado. Principalmente duas ações sofreram bastante, que foi a JBSS. A Polícia Federal foi na sede da JBSS, levou o presidente para fazer, para depor, né, para falar sobre exatamente algum tipo de envolvimento que ele eventualmente tenha. E também outra que sofreu bastante, no meu modo de ver, a maior impactada foi o Banco do Brasil, que foi a ação que teve uma queda mais contundente, perfeito? Bom, esse foi o dia de ontem, quer dizer, fora JBSS e Banco do Brasil que se mexeram um pouco mais, o resto foi um dia de bastante 0 a 0. Hoje nós temos as bolsas trabalhando levemente no positivo mundo afora, a Ásia foi assim, a Europa continua assim, trabalhando perto do 0 a 0, e nós temos aí a bolsa americana trabalhando aí com 0,10 de alta, tá? Em contrapartida, o petróleo caiu 1%, e o minério de ferro caiu 0,13. As mineradoras mundo afora estão trabalhando, algumas levemente positivas, algumas levemente negativas, ou seja, não tem viés para essa abertura, né? É muito provável que o nosso Ibovespa abra perto do 0 a 0. É isso que indica também o índice futuro, também trabalhando com um pouco de queda, mas bem perto do 0 a 0, perfeito? Dólar cai um pouquinho também, enfim, a gente não teve nenhuma novidade, ou seja, o que eu passei para vocês aqui ontem, né? Meio que está valendo para hoje, né? Então, as variáveis importantes que farão o mercado se mexer para cima ou para baixo, nós ainda não conhecemos. Elas não são variáveis que vêm lá de fora, a grande maioria é daqui dentro mesmo. É o que a equipe econômica irá fazer a partir de agora, a partir desse novo governo assumir, e como ela vai aprovar essas novas medidas no Congresso é que vai fazer o mercado se mexer, perfeito? Bom, acredito que é isso que eu tinha para passar. Ontem já passei para vocês os ativos que a gente está trabalhando na semana. Esses ativos com pontos de compra, de venda, de stop, né? A rentabilidade desses ativos estão lá na planilha de controle de operações, que todo mundo pode ter acesso nas salas de análise da Clear, né? Então, André, quais pontos são esses? Como é que eu posso te acompanhar durante o dia? É bem simples, né? Você vem aqui no site da Clear, tá certo? Vem aqui em clear.com.br, espera esse segundo banner aparecer, que fala do Team Clear, você vai clicar aqui em Saiba Mais e vai clicar aqui em Visite a sala de análise. Vai abrir uma página onde você vai colocar seu nome, clicar em Login e vai abrir esse programa aqui, que é o Blackboard Collaborate, que é um programa de educação à distância, tá certo? Lá eu fico, na verdade eu fico nessa primeira sala. Quando você entra, você já vai ver o meu gráfico. Eu fico lá durante todo o pregão falando de operações day trade e operações swing trade, os pontos de entrada, onde colocar stop, enfim. E se você quiser ver os pontos dos ativos que eu estou de olho, né, só vir aqui em sala 1, controle de operações, né? Lá tem uma planilha que durante o pregão, né, nós não estamos durante o pregão, a gente está aí com o pregão fechado, mas durante o pregão mostra lá a cotação dos ativos, os ativos que a gente iniciou a operação, quanto que está dando de rentabilidade, se está positivo, se está negativo. Como eles não estão cotando, está tudo menos 100%, né? A hora que estiver cotando vai estar direitinho, e aí tem também os pontos de entrada, alvo e stop. Então faço o convite para vocês, essa sala fica aberta e disponível, inclusive para quem não é cliente Clear durante todo o pregão, perfeito? Bom,
Como ontem a gente fez uma abertura mais curta, né, hoje eu vou ficar por conta de responder as perguntas de vocês. E é claro, né, como sempre, peço somente para que vocês coloquem se estão comprados, vendidos, se querem comprar ou vender determinado papel, perfeito? Eu vou começar aqui respondendo o Stock Pro que está comprado aqui em Rapt 4, né? Então deixa eu ver aqui se está rodando direitinho, vamos lá, Rapt 4, perfeito, olha só. Rapt 4 corrigiu nas médias móveis, para mim, né, para o meu estilo de operação, não deu uma entrada tão clara, mas se você já comprou, ótimo. Eu acredito que já dá para a gente enxergar no gráfico de 60 minutos um fundo aqui abaixo de 4,35, acho que esse é o ponto de stop e o alvo aí da operação é essa região aí perto de R$5, perfeito? Então fique atento exatamente com com esse nível, tá? O Guest 6169 está vendido em Klabin, KLBN11. Então, olha só, você vendeu um ativo, né, que bateu numa linha de tendência. Então, perfeito, né? Eu nem gosto de venda para esse ativo nesse momento, mas entendo muito bem a venda que você fez. Eu acredito que o melhor stop seja o topo desse candle que testou essa linha de tendência, ou seja, acima de 17,83, tá certo? Vou tirar essa linha que ela já é coisa do passado. E o primeiro ponto de suporte é 16,07, talvez o ponto até aonde você deveria pensar em uma saída parcial no ativo, tá? Bom, PECAR 4 vendido, PECAR 4 vendido. A gente falou de PECAR 4 nos últimos momentos, mas não falamos para venda, falamos para compra, né? Mas eu confesso para você que entendo a sua venda, principalmente porque se ela cair a partir daqui, né, pode estar sendo formado o que a gente chama de onda 3 para baixo no gráfico diário com alvo aqui mais embaixo, perfeito? Então, ok, não tem problema nenhum, está vendido. Eu só pensaria fortemente no stop acima de 54,43. Não acho que vale a pena continuar na venda. Tem ainda um pouco de suporte em 50,07. Acho que essa ação tem condição de andar mais para baixo, abaixo desses R$50. E aí, o primeiro alvo é R$46,60, tá ok? Vendido em Mafrig. Vamos lá, Mafrig. Bom, Mafrig em tendência de baixa forte, rompeu os fundos anteriores, então ok, estar vendido, né? Ela estava distante das médias e está retornando até ela. Eu pensaria já no stop que não está muito longo não, tá? Acima dos 5,40 eu já pensaria em pular fora da operação. Vamos torcer para que essa correção acabe justamente aqui para ela ganhar força novamente para baixo. A mínima desse movimento que está na região de R$5 acaba sendo o primeiro alvo da operação, perfeito? Comprado em Brasfoods, bom, essa foi uma das recomendações que eu fiz, VMB, nas últimas semanas, né? A gente falou de compra em Brasfoods, eu não me lembro o valor, mas muito provavelmente acima de R$55. Eu gosto muito do rompimento quando a gente tem essa condição de mercado, então foi provavelmente para cima disso que eu sugeri a compra. Você está comprado nela, eu entendo que está ok. Melhor seria se ela já tivesse dos 55. Como não está, tem que ter uma preocupação grande com o stop. Stop seria abaixo de 52,75, né? E rompendo novamente essa região de R$55, tá? Eu entendo que podemos imaginar um alvo bem grande para o ativo, quem sabe aqui na região de 62,81, já lá perto aí dos níveis que ela tinha, né, antes daquele grande gap, que foi quando soltou um balanço que o mercado não gostou de jeito nenhum, tá ok? Torço para que dê certo, até porque é uma recomendação minha, tá? Comprado em Uzi Minas, então, semana passada nós demos uma recomendação de compra em Uzi Minas no rompimento do topo de 60 minutos, né? Alguns entraram no 3,65, outros entraram em 3,75. A Uzi Minas ontem não andou nada, assim como não andou o mercado, mas eu acredito que a gente já pode modificar esse stop que está abaixo de 3,31 para um ponto intermediário aqui. Eu já pensaria aqui um stop abaixo de 3,50, ou seja, 3,49, e o alvo final fica sendo aí R$ 4,63, perfeito? Vamos lá. Parabéns por não indicar JBSS, né? Obrigado, Guilherme. Isso é uma coisa difícil, né? Sabe por quê? Porque eu falo durante 20 dias seguidos aqui que, olha, eu explico o motivo de eu não indicar JBSS, né? E, de certa forma, ela continua a subir nesses 20 dias e muita gente, poxa vida, o André é chato, o André não quer falar, o André é cheio de coisa, o André não fala de Oi, o André não fala de JBSS e tal, não sei o quê.
Mas chega um dia, né, que as pessoas que assistem e acompanham passam a entender o porquê que de vez em quando a gente é muito criterioso na escolha dos ativos, né? E é bom não ter razão, né? Porque na verdade a gente não está aqui para ter razão, né? Eu muitas vezes não tenho razão, né? Quantas operações eu venho aqui e falo para vocês e ela acaba em stop, né? O que salva é que outras tantas vão lá e chegam no alvo, né? Aqui a gente está para ganhar dinheiro, mas como a gente já viveu nesses últimos 15 anos muitas situações onde o risco fica escondido e não é fácil, principalmente para o iniciante ver, eu acho que eu tenho a obrigação de vir aqui pela manhã e mostrar para vocês, ou à tarde, sei lá, durante a sala de análise, e mostrar que, olha, ali tem um risco que você não consegue ver, mas ele existe, perfeito? Então toma cuidado quando for operar esse ativo, né? E é claro que não é bom ter razão, é claro que eu não queria que a JBSS caísse 10%, né? Mas eu fico feliz de ter alertado todo mundo e imagino que mesmo que não escutou, né, fique atento porque no futuro terão outras ações que terão riscos embutidos ali que não são tão fáceis para ver, mas que você com um pouco de estudo, com um pouco de leitura vai conseguir enxergar, perfeito? Vamos lá. Comprado em TRPL4, TRPL4, vamos ver aqui TRPL4, perfeito. TRPL4 eu ainda enxergo aí um ativo ainda em consolidação, né? É um ativo que está brigando aqui com o topo anterior. Eu acho que não vai, essa operação sua não vai ter vida fácil até os R$69, perfeito? Isso é a parte ruim. A parte boa é que o stop também não está longo. Eu acho que abaixo de 65,90 já vale a pena cair fora da operação, tá? Então, abaixo disso eu não ficaria mais na operação e acho que isso aqui fica muito bonito se romper aqui os R$69, perfeito? Vamos lá. Espalhando, eu quero comprar Embraer visando os R$30 no médio prazo. Bom, eu não faço recomendações de médio prazo, tá? O meu métier é exatamente as operações de curto prazo, perfeito? Eu não considero no curto prazo, para o swing trade, ainda a compra de Embraer, porque entendo que ela está num ponto de resistência para começar e segundo, que ela não tem, seguindo as minhas estratégias, tendência de alta ainda, tá certo? Eu sei que já tem muita gente comprando Embraer, fazendo operações de compra Embraer e, cara, não tem nenhum problema em relação a isso, né? O que a gente precisa apenas verificar, o que eu preciso verificar é se Embraer já atende ou não a minha estratégia de compra. Então, Embraer, por enquanto, não atende a minha estratégia, eu não me sinto à vontade, por enquanto, tá certo, de falar de compra do ativo, tá? Mas é uma boa empresa, né? Tomara que ela consiga romper essa linha de tendência, né? E aí eu, num próximo momento, quem sabe a hora que eu enxergar nesse ativo Onda 3, né? Porque na minha estratégia, na minha forma de operação, tá? Eu gosto, nunca eu vou fazer operação nessa onda 1, né? Eu gosto sempre de esperar uma onda 1 finalizar e uma onda 3 aparecer, tá certo? Às vezes pago mais caro, mas em compensação sou estopado menos vezes, perfeito? Agora, já de antemão, para não criar nenhum bafafá, né? Eu não acho que a minha forma de operação é a única que dá certo e respeito todas as estratégias montadas por pessoas que têm sucesso no mercado. Então, se a estratégia é diferente da minha, ao invés de eu vir aqui criticá-la, tá? Eu vou tentar estudar e verificar se é até melhor com a minha, porque de repente eu posso extrair dessa estratégia elementos que eu não uso na minha estratégia e que pode transformar minha estratégia numa estratégia melhor. Então não tem nenhum problema já ter analistas ou traders comprados em Embraer. Eu não vou falar de compra em Embraer apenas porque ela não atende a minha estratégia, perfeito? Vamos lá. EZTC3 para compra, que é o pedido aí do Marcelo Veloso. Eu gosto menos de EZTC3 essa semana do que de outros ativos do setor, né? A gente gostava de Elbor já passou do ponto de compra, inclusive foi difícil comprá-la porque ela já amanheceu com gap, né? Gosto também de MRV se conseguir superar os 12,60, mas confesso aí que poderíamos falar de compra em EZTC3 num outro ponto aqui que não é agora ainda, sem nenhum problema, porque ela também atende minha estratégia, ou seja, ela veio de um trade de alta, corrigiu nas médias móveis, se conseguir romper esse topo, opa, peguei a ferramenta errada, peraí pessoal, se conseguir romper esse topo que está aqui, tá? Eu acho que não vejo problema nenhum em pensar em compra em Embraer, tá? Com stop aqui abaixo deste fundo e um alvo aqui em 20,03. Aqui ficou meio
difícil de enxergar, né? Mas a região é 16,94, né? Acho que por prudência, tá? A gente poderia até pensar numa compra a partir dos R$17, tá? André, pode explicar um pouco mais sobre os possíveis gaps para quinta-feira após o feriado nacional? Vamos lá, Alan, isso é importante, né? Sempre que tem isso, a quinta-feira, a abertura da quinta-feira é sempre emocionante quando tem um feriado no meio da semana. Então vamos lá. O que acontece é que o nosso mercado estará fechado e as ADRs brasileiras estarão abertas, tá ok? Então imaginamos que seja um dia positivo para o setor de petróleo, para as petroleiras, tá? E a ADR da Petro suba 3, 4%, por exemplo, né? É claro que tem que se levar em conta a variação do dólar, porque o valor da ADR aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, necessariamente vai ser o valor da ação aqui no Brasil, perfeito? Então, se lá sobe 4% e o dólar, por exemplo, fica no 0 a 0, é natural que na abertura aqui suba 4%. É que o dólar nunca vai ficar no 0 a 0. Então, você tem uma distorção e o preço, as variáveis aqui, as porcentagens pode ser diferente, mas não vai ser muito diferente. Não vai subir lá 4%, a Petro amanhecer caindo alguma coisa aqui. Ou seja, se a Petro cair 4%, subir 4% lá em Nova York, na quarta-feira, é natural que na quinta-feira, na leilão de abertura, você já faça uma precificação exatamente dessa alta, perfeito? É claro também que se a Petro cair 4%, esse gap não vai ser para cima, vai ser para baixo. Portanto, é algo que a gente não consegue controlar. Então, se tivermos um dia muito positivo para o nosso conjunto de ações que são negociadas lá fora, é natural que os gaps sejam positivos e se tivermos um dia negativo para esse conjunto de ações, o gap vai ser negativo, tá? Uma coisa importante, eu sei que amanhã vai um monte de gente ficar com a cabeça coçando o dia inteiro, como é que será que está a minha ação, como é que está a minha ação? Bom, perfeito. Ação isoladamente, você tem que saber o código da ação. Você digita ADR Petro, vai aparecer o código, você vai conseguir ver como é que ela está performando. Mas para quem quiser ter uma ideia de como vai estar o Ibovespa, o índice lá fora que eu observo é o EWZ. Tá? Então vai lá no Google, o índice EWZ, você vai conseguir ver a cotação. Ele é muito parecido com o índice Bovespa, então você consegue, através dele, ter uma bela ideia de como é que vai abrir o nosso mercado no dia seguinte. Tá? Vamos lá, comprado em Vale 5, comprado em Vale 5. A Vale 5 está ainda difícil de pensar em compra, eu vou te explicar por quê. Primeiro que o gráfico de 60 minutos dela ainda está em tendência de baixa, né? Então quando a gente joga aqui o gráfico de 60 minutos, eu enxergo esse gráfico de 60 minutos aí olhando o gráfico diário, né? Mas para quem não enxerga, né? Vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos, né? Então ele subiu, mas já está voltando e fica muito atento aqui com essa linha de tendência, porque se essa linha de tendência for rompida, a Vale pode dar até uma boa venda no gráfico de 60 minutos. Mas ela ainda não tem essa tendência de alta nos 60 minutos, esse é um problema, perfeito? Fora isso, né? O stop está aqui abaixo dos 14,50, nem dá para pensar no stop muito diferente disso, porque senão você vai colocar aí no meio de uma perna de baixa do gráfico de 60, vai ser stopado muito antes da tendência acabar, isso não faz muito sentido. Agora, Vale fica muito bonito no rompimento dessa linha preta, se você colocar no gráfico semanal, você vai ver que é uma linha de tendência que vem lá de 2013, tá? Então, rompendo essa linha de tendência, fica mais fácil de pensar nessa operação de compra de Vale, tá? Então a preocupação maior nesse momento até imagino que deve ser... Puxa, agora me perdi aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para finalizar Vale, mas me perdi no pensamento, né? Então, imagino que a vida fácil nessa operação vai ser só no rompimento dessa linha, né? Agora a preocupação maior tem que ser em procurar o ponto de stop, tá? Comprado em Cyrela, vamos lá, comprado em Cyrela, foi recomendação minha também semana passada, né? Cire 3, a gente comentou de compra com ela, agora não me lembro o valor, mas eu imagino que por volta de 10,50, 10,60, ela não mandou tanto, tá? Então, perfeito, olha, o alvo continua lá em cima, você pode pensar até no topo anterior, o stop já pode vir para essa região abaixo de 10,27 e vamos aí torcer para que ela suba bastante a partir desse ponto, perfeito? André, como você faz para selecionar os ativos que vai estudar? Pablo, eu tenho você falou do Book, tem um Prisma, né? Na verdade, o que eu tenho é parecido com isso, só que em outros softwares tem outro nome, né? Então eu tenho no Profit Chart, que é o gráfico que eu gosto de fazer meus estudos para swing trade, uma lista que eu fiz de 150 ativos. Aliás, essa lista
poxa, não está na Infomoney. Você sabe que eu vou pedir para o pessoal para disponibilizar isso na Infomoney, para vocês terem também. Logo, logo isso vai estar no ar, tá? Então eu tenho uma lista lá de 100 e poucos ativos que eu estudo, e aí com um clique eu vou mudando de gráfico e vou selecionando os ativos lá que eu acho interessante, tá? É que com essa coisa de eu vir aqui todos os dias, né, ficou bem fácil para mim aí, porque meio que eu tenho na cabeça a condição de como é que estão todos os gráficos, quais são os pontos importantes e tudo mais. E eu imagino que para quem estuda bastante, para quem tem aí, separa meia hora por dia para dar uma olhada nos ativos, você consegue também chegar nesse nível aí de acompanhamento do mercado, que você nem precisa, você já viu o ativo se mexendo, você já sabe quais são os pontos importantes. Mas eu acho que o grande desafio é saber quais ativos olhar, né? Então, se pergunte qual é a liquidez que deve ter para você operar um ativo no swing trade. Por exemplo, esses dias o pessoal estava falando de Basa 3. Dá uma olhada em Basa 3 para ver se tem condição de você enfiar uma ordem de compra ou de venda no ativo. Não tem, né? Então é um ativo que, apesar de estar bem falado, né, muita gente comentando sobre o ativo, não tem liquidez nenhuma. Então, quanto de liquidez tem que ter o ativo para ter uma operação segura? Se esse ativo está passando por uma recuperação judicial ou não, se estiver passando não vale a pena operar. Então você deve fazer uma seleção. Eu tenho uma lista pronta aí. Logo, logo eu disponibilizo ela para vocês aí, para que vocês possam copiar essa lista e, é claro, inserir alguns ativos, tirar outros que vocês não gostam tanto, tá? Vamos lá, comprado em VEG3, vamos lá, VEG3, perfeito, olha, o stop de VEG aqui abaixo de 16,14 e ela tem uma resistência, ao que me parece, nesse topo anterior, perto dessa região de 17,30, né? Esse é o ponto que para mim está mais importante aí para VEG3, tá? André, CVCB3 está no ponto de entrada, vale a pena a entrada agora? Vamos lá, olha só. CVCB3 fechou exatamente a R$23. O rompimento de R$23, eu acredito que dá um bom ponto de entrada em CVC. O stop está abaixo de 21,45 e o alvo final em R$27,65, tá ok? André, você acredita que Petro volte para fechar o gap de ontem? Eu tenho certeza que Petrobras vai fechar o gap de ontem. O único problema, cara, que é o problema de se olhar gap, né? É que a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, por exemplo, vocês sabem que tem um call meu de compra em Petro 4, né? A gente deu um call de compra em 12,21 e o alvo é exatamente 14,21, tá ok? Pode ser que Petro feche o gap hoje, que ela caia, aliás, que feche até esse gap que ficou aqui também, né? Ou que ela volte para fechar gaps que ficaram aqui atrás, né? Agora, pode ser que antes de fechar o gap ela vá a R$18. Mas eu tenho certeza, uma hora a Petrobras vai cair e fechar o gap. Mas o que adianta saber disso? Que tipo de operação é possível fazer sabendo disso? Nenhuma, né? Depois que a Petro fechar o gap, vai ser fácil falar, tá vendo? Ó, esse era um gap não sei o que, né? Porque gap tem sempre sobrenome. Esse era um gap não sei o que, foi lá e fechou, né? Mas antes, tomara que Petrobras vá lá nos 14,21 e dê saída para todo mundo que entrou na operação junto comigo, tá certo? Bom, se ela for fechar o gap e cair com força, paciência. Se for lá em 14,21, vou ficar mais feliz. Se cair com força, o nosso stop agora já está em 13,19, tá? Ou seja, aqui ou a gente ganha pouco ou a gente ganha muito, né? Não existe mais a opção aí sair no prejuízo, a não ser que aconteça o desastre com Petrobras, ela amanheça caindo 20%, o que não é impossível, mas é improvável, perfeito? Bom, pessoal, 9h42, já passou até um pouco do meu horário, eu agradeço a presença de todos e mais uma vez convido-os a participar da sala de análise da Clear, inclusive aberto para não clientes. Fique à vontade para acessar e para curtir o pregão lá junto comigo, perfeito? Amanhã não estaremos aqui, amanhã é feriado, mas quinta-feira prometo, volto aqui amanhã a partir das 9 para mais um Bom Dia Mercado. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!